Salve pessoal, tranquilo? Professor Neto aqui mais uma vez para ter uma conversa com vocês, mais uma aulinha, dando continuidade ao conteúdo da semana passada, certo? Esse conteúdo é voltado para o pessoal do segundo ano, mas claro, para quem mais quiser assistir. Bom, pessoal, começando aqui a ideia dessa aula, na semana passada eu comentei com vocês, fazendo uma pequena revisão aqui, um pouco sobre a questão do fluxo de deslocamentos, né? Falei um pouco sobre questão de migração e tudo mais. Só que eu priorizei a migração interna brasileira, né? A migração entre o território brasileiro. Mas eu me peguei questionando o seguinte: a necessidade de explicar para vocês também um pouco da origem deste país, um pouco da origem do povo brasileiro, né? O povo brasileiro que hoje, né, se diz povo brasileiro, mas nem sempre ele foi da forma com que ele é hoje, extremamente miscigenado, extremamente heterogêneo, na verdade, e não homogêneo, com tanta diferença, com tanta variedade cultural, religiosa, linguística. O Brasil é um país muito rico em cultura. Então vamos entender um pouco da onde que isso vem, de onde que isso começou, né? Lembrando que não é uma história bonita, mas é a nossa história e a gente não pode deixá-la acabar, porque senão a gente vai cometer os mesmos erros daqui pra frente, não é verdade? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, esses 4 pontos que eu pontuei aqui, ficou repetitivo, né? Esses 4 pontos que eu coloquei aqui na lousa é o seguinte: são os principais pontos que fazem com que o povo brasileiro tenha a característica que tem hoje. Quais são esses pontos? Primeiro, os nossos nativos americanos, né? Os nossos nativos, nosso verdadeiro povo, a nossa verdadeira cultura, os nossos indígenas, né? Esse nome é muito preconceituoso, mas eu vou utilizar para facilitar o conhecimento. Então, os nossos indígenas, cara, eles são a verdadeira essência do povo brasileiro. Eram eles que já moravam aqui. Eram eles que cultivavam essa terra. Essa terra era deles, aliás, continua sendo deles. Vocês conseguem compreender isso? Que nós que somos os invasores, aliás, nós não, né? Vou chegar lá. O fato é, essa é uma primeira característica que nós temos. A cultura indígena, por mais que eles tenham tentado apagar, por mais que eles tenham tentado destruir, ainda é muito forte no nosso dia a dia, na nossa fala, nas coisas com que a gente come, enfim. Cultura indígena é a nossa cultura. Segundo ponto, a invasão portuguesa, né? Então, quando nós temos os portugueses invadindo as nossas terras, tomando para si como se fossem deles, escravizando indígenas, jogando doenças, dentre outras coisas, até mesmo acabando com a nossa cultura através da catequização, né? Não deixando nem com que as nossas próprias vertentes religiosas fossem aturadas. Eles começam a desconstruir todos os conceitos aqui, milenares, indígenas, passam a aderir uma cultura católica e europeia aqui nesse país, mas claro, não para todo mundo, né? Isso ao longo de muito tempo. E já implantam o processo de escravização e comércio de africanos. Os negros africanos vindos para o Brasil para se tornarem escravos. O Brasil é o país que mais escravizou pessoas na história em relação a essa escravidão, né? Escravidão negra na história. Foi o último país dito importante a abolir a escravidão.
Então, retrocesso total. Uma nação que é construída à base da morte de outras pessoas, da escravidão de outras pessoas, do senso de inferioridade em relação a outras nações, só tende ao fracasso. E a gente nota isso em alguns aspectos hoje em dia. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas vocês sabem do que eu estou falando? Não sabe não? Acho que sim. E, por fim, os imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil no finalzinho do século XIX e século XX, incentivados pelo governo brasileiro. Eu te pergunto, por quê? Qual foi o motivo disso? A escravidão tinha acabado em 1888. Necessitavam de uma mão de obra. Mas espera aí, se a escravidão acabou, por que os próprios escravos não se tornam agora empregados e continuam o processo de lavoura e agropastoreio do Brasil? Porque a elite brasileira queria clarear a população. E aí convocam europeus e asiáticos, não dando chance ainda para os negros, que agora supostamente eram livres, supostamente. Eles nunca tiveram a chance de ter alguma vida digna, dão essa chance a europeus e asiáticos que vêm imigrantes para cá, para clarear um pouco a população brasileira. Fecho a minha fala aqui. Um pouquinho da história do Brasil, como eu disse, vergonhosa, mas a nossa história. Vejo vocês semana que vem. Até mais.